Evangelho de Marcos. Louvado seja Deus. Nós vamos ler do 1 até o 20, irmãos. Não me condenem por nós fazermos uma leitura de 20 versículos, mas é que como eu vou expor esses 20 versículos para os irmãos, é interessante que a leitura seja feita por completo. Amém, os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua moradia nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E todos os que apacetaram os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Podem se assentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando eu me debruço diante de um texto desse, eu fico maravilhado de tamanha obra. De tamanha obra feita por Jesus. E às vezes eu me pergunto, né? E nós estaríamos dispostos a enfrentar uma obra desse porte, uma obra dessa natureza, se pôr de frente com um endemoniado com tamanha capacidade? Louvado seja Deus. A pregação, irmãos, da palavra de Deus, como eu disse, eu tenho o costume de fazer ela expositiva, porque eu entendo que quando eu me dedico a expor para os irmãos o que de fato o texto está dizendo, em detrimento das minhas próprias ideias, eu penso que Deus age nessas pregações com maior intensidade. Não que eu vá ser mais pregador do que ninguém, não que eu vá ser mais eloquente do que ninguém que pregam de outra forma, ou não que eu invalide as outras formas de pregar, porque essa é que eu acredito ser uma das melhores. Dá muito mais trabalho, precisamos nos dedicar muito mais, tanto na questão da oração como na questão do estudo bíblico, mas é assim que Deus tem feito na minha vida, é assim que Deus tem me chamado para fazer. Quando eu olho para a pregação de Jesus Cristo, a pregação dele tinha duas características. A primeira característica é o público. Quando ele falava para um povo que não conhecia a Deus, a pregação dele era evangelística, e ele pregava o arrependimento de pecados para que aquele povo se convertesse. Mas quando a pregação dele era, por exemplo, na sinagoga, voltada para aqueles que já conheciam o Deus de Israel, essa pregação então ela era voltada no sentido doutrinário e do ensino. E nesta noite eu penso que eu estou pregando com um povo crente, um povo que já conhece o Deus de Israel. Portanto, é provável que o que saia nessa noite seja doutrinário e de ensino. Louvado seja Deus. As características da pregação expositiva são três simples e básicas. A primeira, ler o texto.
Sem o texto nós não fazemos nada. A segunda, explicar o texto. Se os irmãos saem daqui sem entender esse texto, eu não consegui fazer nada. E terceiro, aplicar esse texto aos nossos dias. Isso é simples, irmãos, não é tão complicado, embora seja muito trabalhoso. E eu queria dizer para os irmãos o seguinte: quando eu olho para esse texto aqui e eu começo a meditar nele, eu penso que nós precisaríamos primeiro fazer duas perguntas básicas aqui, para poder abordar o tema o qual eu vou falar para os irmãos. Louvado seja Deus. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma para nós? Jesus. Né? Mas aqui vamos fazer a pergunta direcionada, ou melhor, diferente. Quanto vale uma alma para Satanás? E depois a segunda pergunta: quanto vale uma alma para Jesus? E aí nós aplicamos essas perguntas a nós. E para nós, qual é o valor de uma alma? Quanto nós estamos dispostos a dedicar a nossa vida em detrimento da alma de fora, da alma do desconhecido, da alma de uma pessoa que nós não temos o menor vínculo? Eu dizer que amo meu filho e fazer o que for possível para salvar a vida dele é muito fácil. Mas e quando a alma que está na necessidade é um estranho, como é que eu ajo? Quando a alma que está diante de mim, precisando às vezes de uma palavra, ou precisando às vezes de um apoio, ou precisando às vezes até de finança, como é que eu ajo? Qual é o meu coração? Ou como está o meu coração nessa situação? Louvado seja Deus. Então, o valor de uma alma, meus irmãos, é o tema da mensagem dessa noite. Louvado seja Deus. E chegaram, o versículo primeiro diz assim: e chegaram a outra margem. Se eles chegaram a outra margem, ele já vinha de algum lugar. E como eu disse, irmãos, Jesus, ele estava num dia exaustivo. Ele havia ensinado o povo durante o dia, ele havia trazido vários ensinamentos por parábolas, falado da palavra da semeadura, falado da palavra, da parábola do semeador, da parábola da candeia e outras parábolas. Depois de um árduo dia de falar, de um árduo dia de pregação, ele pede para que os seus discípulos entrem no barco e vai com eles. E ele tenta descansar um pouco, até que do nada, de repente, uma tempestade sobrevém àquele barco e eles passam a temer muito, achar até que vão morrer. Eles acham que vão morrer naquela situação e eles acordam a Jesus e Jesus repreende o mar. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, irmãos: Jesus, depois de um dia árduo, depois de enfrentar uma adversidade desse tamanho, desse porte, depois de repreender os ventos, ele vai de uma tempestade a um homem tempestuoso. Ele vai de uma adversidade a um homem que está com muita adversidade na sua vida. Ele vai de uma tormenta para um homem atormentado. Ele podia muito bem dizer: eu estou muito cansado. Meu Deus, está chovendo, é uma ventania monstra, eu não vou. Irmãos, notem o que o texto diz. E saindo ele do barco, ele saiu ao encontro dos sepulcros. Eu imagino, irmãos, vários lugares para que esse barco parasse para eles descer. E esse barco acha de parar exatamente num cemitério. E eu me pergunto: foi coincidência? Não foi coincidência. Eu creio, irmãos, no propósito de Deus. Jesus, ele tinha pedido para que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra banda do mar, daquele lugar, exatamente porque ele tinha uma obra para fazer naquele lugar. Notem que ele não se preocupou com o que ele enfrentaria, ele não se preocupou com o cansaço em que ele estava, ele não se preocupou com tudo o que havia acontecido durante o dia. Ele simplesmente sabia que alguém do outro lado precisava dele. E sem nenhum problema ele foi, enfrentou a adversidade, enfrentou o mar, enfrentou o cansaço, enfrentou tudo quanto veio na frente dele. É assim que nós, irmãos, temos que agir hoje como igreja. É assim que nós temos que agir enquanto cristãos. Não importa a adversidade, não importa o tamanho da afronta que vem na frente. O importante, irmãos, é nós pôrmos na nossa cabeça que tem um mundo aí fora precisando de Deus. Tem um mundo aí fora que não conhece a Deus. Olhando para esse texto calmamente, Warren Wiersbe, é difícil o nome, né? Um comentarista bíblico, ele diz que tem 3 forças agindo na vida desse homem. Nós estamos vendo a necessidade dele. 3 forças: a força de Satanás,
agindo na vida dele, a força da sociedade agindo na vida dele e, por fim, a força de Jesus Cristo agindo na vida dele. Se não olhamos o que diz, como é que Satanás age na vida das pessoas? Vamos prestar atenção, né? O que ele diz no verso 3: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia lançar. Essa é a obra de Satanás na vida do mundo, na vida daquele que não conhece a Deus, na vida daquele que não conhece a Deus. Satanás, irmãos, ele domina as pessoas através da possessão. Alguém pode dizer, isso foi naquele tempo. Irmãos, hoje é do mesmo jeito. É verdade. O que não falta são pessoas completamente possessas, ainda que em graus diferentes, mas tem muitas pessoas possessas precisando de libertação. Possessas do quê? Primeiro, de uma entidade maligna. Verso 9 diz assim, ó: e perguntou-lhe qual é o teu nome, e ele respondeu, Legião, porque somos muitos. Se nós olharmos para o contexto romano, quando eles se referiam à religião, e é exatamente isso que o escritor está se referindo, porque Marcos, quando ele escreve aos cristãos que estão em Roma, e ele também está em Roma, louvado seja Deus. A ideia que ele quer passar é exatamente essa, da legião do exército romano, que era composta na sua máxima por 6.000 soldados. Irmãos, era um exército devastador, um exército desse, aonde ele entrasse, o caos estava feito, não tinha quem escapasse. 6.000 homens, já pensaram? Hoje, nos nossos dias, 6.000 homens do batalhão de choque, invadindo qualquer que seja o lugar, não sobra nada, não fica nada. Esse é o contexto que esse homem se encontra. Provavelmente 6.000 demônios na vida dele, um exército de Satanás atormentando e acabando com a vida desse homem, uma possessão de entidades malignas, irmãos. Mas em segundo lugar, irmãos, o que Satanás faz na vida do ser humano é fazer com que ele tenha uma força sobre-humana, dificultando a nossa ação contra ele. Notem o que o texto diz nos versos 3 e 4, o qual tinha na parte B, e nem ainda com cadeias o podiam segurar ou amansar, né? As cadeias representam aqui as correntes, as prisões, ou tudo quanto fosse força que eles usassem para dominar aquele homem. Eles não conseguiam, tamanha era a força física que ele tinha, força essa atribuída dos demônios para a vida dele. Mas ainda em terceiro lugar, irmãos, frequentemente ele tinha acesso de raiva. Se você olhar Mateus 8 e 28, Mateus também narra essa história, ele diz o seguinte: e tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Mateus nos dá mais um endemoniado junto com ele, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele lugar. Fúria é o que Satanás desperta na pessoa que não tem Deus e na pessoa que não procura se estabelecer num costume, numa doutrina. Fúria, raiva, pronto para pegar qualquer pessoa às mãos. Quem passasse ali perto, irmãos, estava perdido. Mas em quarto lugar, sem amor próprio. Olha o que diz o verso 5: e ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos os sepulcros, e ferindo-se com pedras. E ainda tem outro trecho que diz que ele andava nu, sem roupas. Já tinha perdido no seu comportamento o pudor, se feria. Essa é a ação do diabo na vida do ser humano. E por fim, irmãos, um conhecimento sobrenatural. E aqui eu quero abrir até um parênteses. Olha o que diz no verso 7: e clamava com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Lucas ainda diz mais: que tenho eu contigo, conjuro, porque vem me atormentar antes do tempo. Antes do tempo. Aqui, irmãos, tem uma pequena subjetividade, uma pequena revelação, não revelação como se fosse uma adivinhação. O diabo, irmãos, ele sabe o que está decretado para ele. O diabo, ele sabe o que está determinado para ele, que ele está julgado, que ele está condenado. Só não chegou o tempo. Só não. Olha como ele diz: por que tu vem me atormentar antes do tempo?
rogo que não me atormentes antes do tempo. O tempo, irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, no grego, ele tem, os irmãos sabem, né, que os textos originais são gregos, com detrimento de Mateus, o resto é tudo grego. Somente Mateus está no aramaico. E existem duas palavras no grego para tempo. Uma delas é cronos e a outra é kairos. Cronos tem a relação com o tempo em que nós podemos medir. É cronológico. A transliteração para o nosso idioma é mais ou menos essa. É um tempo cronológico. Então eu posso medir 2 horas, 3 horas, 4 horas, 2 dias, 6 dias, 2, 3 meses. Isso eu posso medir. Quando ele se refere ao tempo aqui, o escritor ele não usa o cronos, ele usa o kairos, que é um tempo que pertence a Deus, um tempo que de fato está determinado, mas que nós humanamente falamos não podemos medir. Pedro entendia isso muito bem e fez um fraseado. Ele diz: um tempo para Deus, uma hora para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, mas 1000 anos também pode ser como um dia. Verdade. O que ele quer dizer com isso? Kairos de Deus, nós não temos como compreender nem medir. Pode ser que seja agora, pode ser que seja daqui a 1000 anos. Aleluia. E esses 1000 anos pode ser que sejam amanhã. Nós não temos a capacidade de medir. E ele diz assim: por que tu vem nos atormentar antes do tempo? E o termo usado é exatamente isso, kairos. Antes do tempo. Porque Jesus havia chegado ali para fazer uma obra de redenção na vida das pessoas. Mas o tempo da condenação de Satanás ainda não havia chegado, e eles tinham conhecimento disso, e por isso eles questionam o próprio Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, além da possessão demoníaca, o que o diabo faz com o ser humano, e eu estou dizendo para que você entenda, para que quando você chegar, ou melhor, se decidir de ir fazer a vontade de Deus no mundo, porque uma coisa, né, a minha chamada é essa, pastorear, mas tem muitos que são chamados para a obra missionária. E você não pode ir sem saber para onde vai. O terreno, irmãos, é de guerra. Literalmente de guerra, é militar. Então você tem que conhecer o terreno do seu inimigo, o arraial do inimigo, as estratégias dele, de como ele age. Senão nós não vamos conseguir. Em segundo lugar, ele arrasta as pessoas, irmãos, para a impureza. Ele era um gentil. A terra de Decápolis, que ele estava, a terra gentílica, para o judeu, as terras gentílicas eram terras de povos imundos, de povos que eram afastados de Deus por causa do pecado, de povos que não conheciam a Deus, e eles eram então considerados pelo judeu como escória, impuros. Além disso, ele vivia nos sepulcros. Sepulcros aqui é uma ideia para cemitério, num linguajar mais cotidiano nosso. Ele vivia nos cemitérios. A diferença é que esse cemitério aqui, se eu não me engano, é John Stott, ele diz que os corpos estavam aparentes, então havia corpos expostos às pessoas ali. De dia devia ser uma tormenta. Os mais corajosos não tinham coragem de andar por ali. E Jesus vai exatamente para lá, de propósito. Aleluia. Jesus sabia que lá tinha uma obra para ser feita, louvado seja Deus. Então nós éramos um lugar impuro, irmãos. No Deuteronômio capítulo 28, você vai ver as regras e as leis. E com relação às impurezas, um crente, um homem de Deus, não podia tocar num cadáver, num defunto, porque ele estaria impuro. E tem todo um ritual de purificação para que se acontecesse isso com ele. Então era impura. A impureza é o que Satanás faz conosco. E por fim, irmãos, a possessão é impura. Uma pessoa, um judeu, de forma alguma poderia aparecer possesso. Se assim acontecesse, ele estava impuro por causa da possessão demoníaca. As impurezas nossas hoje, irmãos, eu vou aplicar. Aleluia. Irmãos, a coisa está difícil. Música mundana, bailes mundanos, pornografia, tudo quanto você imaginar de impureza sexual, as pessoas estão praticando e dizendo que estão na igreja. Tem muitos, irmãos. Eu sei que aqui com certeza não tem, mas eu alerto os irmãos. A pornografia tem invadido as igrejas. Irmãos, os 3 grandes males da nossa igreja é, primeiro, o liberalismo teológico, o relativismo. Sabe o que é isso? A gente fala essas palavras assim, parece que são livres de não. O liberalismo teológico, irmãos, é uma linha de raciocínio da teologia que diz, né, junto com o relativismo, que o que determina o que é pecador, o que não é, o que determina o que é impuro, o que não é você. Aquilo que é pecado para o presbítero
pode ser que para mim não seja. Pode ser que para mim seja a coisa mais normal e natural. De repente, eu tenho preferências por ser bígamo e ter 2 mulheres. Se eu assim achar que no meu coração isso não me condena, e tem uma linha de raciocínio, irmãos, nesse sentido, e isso é antibíblico. Está longe do raciocínio bíblico e dos ensinamentos cristãos. Aleluia. Então, relativismo, tudo que é relativo. É o que você acha. Se você acha que está certo, está certo. Se você acha que pode fazer, pode fazer. Não tem pecado nenhum e eu entrar no prostíbulo. Como não? O que tem para fazer lá? Não tem pecado nenhum eu ir num baile infantil. Entra numa maternidade, irmãos. 80% das mães têm menos de 14 anos. Desses 80%, 60% não sabe quem é o pai. E aí? Relativismo cultural, marxismo cultural tem acabado com as nossas igrejas, tem acabado com tudo quanto existe de puro e de conservador nos nossos dias. Então, essa é a obra que Satanás faz na nossa vida, na vida de quem está no mundo. É a impureza na família, impureza no casamento, impureza no namoro, impureza na relação social, impureza no trabalho, impureza em tudo que você imaginar, irmãos. É corrupção. É tudo que você pode imaginar de ruim está relacionado com a impureza aqui. O termo impureza, quando se refere à sexualidade, é o termo... Me fugiu agora. É o termo... eu estou com o termo malacói, mas não é malacói, é o que é traduzido por prostituição na nossa Bíblia. Me fugiu agora o nome do termo no grego. Mas assim, eu vou me lembrar daqui para o fim da mensagem. Irmãos, a segunda coisa que o diabo faz com nós é nos levar para a impureza. Qual é a diferença? Quanto é que eu amo de Deus, em detrimento em quanto é que eu amo do mundo? João nos ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque as coisas que tem no mundo são concupiscência da carne, ou seja, um linguajar mais comum, desejo desenfreado da carne. A minha carne não só deseja o que não presta. Paulo já disse que a minha carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque a minha carne só deseja o mal, ainda que teoricamente pareça ser bom, não é. E João diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que eu vejo e desejo, aquilo que eu vejo e desejo. Sabe o que foi que Jó fez? Ele diz: eu fiz um tratado com os meus olhos para não os pôr numa virgem. Concupiscência dos olhos. Quantos homens casados não tem por aí que não pode ver uma mulher na rua? Verdade. Não pode. Né? Jesus disse: ó, se tu simplesmente pensar numa atitude dessa, já cometeu em teu coração adultério. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é isso que o diabo faz. Em terceiro lugar, as torna violentas. Olha o que diz o verso 3 e 4, já foram lidos, vamos ler de novo. Porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o pode amansar. O homem era bravo, precisava de Jesus na vida dele. Meu Deus! Valente, esse homem era muito valente, violento. Mas em quarto lugar, ele atormentava as pessoas. Verdade. O diabo atormenta as pessoas. Esse camarada aqui, irmãos, ele andava nu. Esse camarada aqui, ele vivia nos sepulcros, nos cemitérios, ele se feria, era um homem completamente atormentado. Completamente atormentado. Muito difícil de uma vida dessa. Mas essa é a obra do diabo. Agora, irmãos, em segundo lugar, a ação da sociedade. Nós temos uma sociedade aí. Sociedade que, teoricamente, é para ser boa. Não é? Tem gente aí que defende as ideias de Karl Marx, que foi se os irmãos não sabem, foi um filósofo alemão que trouxe ideias que matou mais do que Hitler matou aqueles 6 milhões de judeus, mas que ninguém sabe, que muita gente adere às ideias dele porque parecem boas, né? O que a sociedade faz? Primeiro, olha o que aconteceu nos versos 3 e 4, já foi lido várias vezes, irmãos. Esse camarada morava no cemitério, esse camarada ele se feria, esse camarada andava nu, ele era completamente afastado do convívio social. Quando uma pessoa se encontra nessa situação, o que a sociedade faz é excluir ele. Exclui ele. Não é assim que a igreja tem que agir. Não foi assim que Jesus agiu na vida dele. A sociedade exclui, mas em segundo lugar,
Além de excluir, quando a situação engrossa, para dizer assim, num linguajar mais popular, quando o caldo entorna, eles amarram em correntes, eles prendem essa pessoa. Isso é a obra da sociedade na vida do ser humano, quando está numa situação dessa. Mas ainda em terceiro lugar, ele dá mais valor ao ser humano que está perdido do que aos pobres. Ou no mínimo ele é igual aos pobres, né? A sociedade foi para cima de Jesus por causa dos pobres. Não foi por causa do cara que foi liberto. Não foi nem mencionado o nome dele quando Jesus se encontra com aquelas pessoas. Eles pedem para que Jesus saia dali imediatamente, por causa dos pobres que morreram, por causa do negócio deles, por causa do dinheiro que rolou ali, da perda. Quase 2.000 pobres que eles perderam. Esse é o valor que a sociedade dá. Jesus. Agora, irmãos, o que Jesus faz para uma pessoa? O valor que Jesus dá para uma alma. E nós temos que aprender, porque a igreja tem que dar esse mesmo valor, né? O que ele fez? Olha os versos 6 em diante. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, e Jesus, filho do Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Verso 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Irmãos, a obra de Jesus na vida de um endemoniado é de libertação. Aleluia. Ele liberta aquele camarada da possessão demoníaca, ele liberta da escravidão do pecado. O que Paulo diz? Porque a lei do Espírito, Romanos 8, porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O que significa isso, irmãos? Vocês já pararam para pensar no trocadilho que tem aqui, ó? A lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Irmãos, o que é lei? É algo para ser obedecido. É algo que é criado para ser obedecido. E ele está falando de duas leis. A lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus, que eu tenho que obedecer, porque é lei. E a lei do pecado e da morte, que se eu estou debaixo dela, eu também tenho que obedecer, porque é lei. Se eu estou debaixo do pecado, irmãos, eu peco não é porque eu quero, é porque é uma lei que atua em mim me obrigando. Eu preciso de Jesus me libertar dessa lei, para que eu possa viver pela lei do Espírito. Como é que isso funciona? Efésios 5 e 18, esse versículo é maravilhoso. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, tem alguns equívocos em relação a esse versículo, e eu acho interessante, eu vou mencionar eles aqui. Não estava nem aqui no meu escopo, mas me foi sugerido aqui, agora eu vou falar. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há algumas pessoas que pensam, que olham para esse texto e pensam o seguinte: se eu vou me encher do Espírito, a ideia é que eu sou um vasilhame, né, que vai ser cheio, e que o Espírito é uma coisa que vai me encher. E uma vez que eu penso que o Espírito é uma coisa, e muitos são os teólogos que pensam isso, ele está subjugado a mim, porque ele é uma coisa. Então você vê gente aí, por exemplo, jogando o Espírito nas pessoas, né, como se o Espírito estivesse sujeito a ele. Você vê pessoas marcando reuniões em que o Espírito vai fazer acontecer, como se o Espírito fosse sujeito a ele. Só que a ideia que Paulo está dizendo não é essa. E embora a ideia da vasilha, de que eu sou de fato uma vasilha, que você é cheio do Espírito Santo, é real, a ideia de que o Espírito Santo é uma coisa, ela é equivocada. O Espírito Santo é uma pessoa, aleluia, é um ser pessoal, e nunca uma coisa que está debaixo da minha autoridade. Muito pelo contrário. Eu é quem tem que estar debaixo da autoridade do Espírito. Aleluia. É o contrário. Aí o que acontece é o seguinte, ele faz um paralelo. Não vos embriagueis. O que ele está querendo dizer? O que é uma pessoa que está embriagada? Vamos pensar nesse sentido. Uma pessoa que está embriagada é uma pessoa que está completamente dominada pelo efeito do álcool. É ou não é? Sim. Do álcool está no vinho, ele está completamente dominado. O que acontece com ele? Ele não tem vontade própria, ele age pelo efeito do álcool no cérebro dele, ele não sabe o que ele está fazendo, porque ele está sob o efeito do álcool, e a maioria das vezes no outro dia ele não sabe o que aconteceu, dependendo do grau de embriaguez que ele esteja. E o que Paulo está dizendo? Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. É como se ele tivesse o seguinte: vocês não têm que se embriagar com álcool, vocês têm que se embriagar com o Espírito Santo. Qual é a ação, irmãos? Então, se eu entender dessa forma, que eu tenho que me embriagar com o Espírito Santo, que eu tenho que me encher do Espírito Santo. Ora, se eu estou embriagado com álcool, eu estou sobre a ação do álcool. Se eu estou embriagado pelo Espírito, eu estou sobre a ação do Espírito. Logo, se o Espírito é santo,
A ação da minha vida vai ser de santidade. Aleluia. Vai ser de santidade, não pode ser o contrário. Logo, se quem está embriagado não sabe o que está fazendo, quem está cheio do Espírito Santo, ele faz as coisas coerentes. Porque ele sabe o que está fazendo, ele está agindo sobre a influência do Espírito Santo. Não é? Se uma pessoa que está na ação do Espírito Santo, ou está na ação do álcool, no outro dia ele não sabe o que fez, ou fez coisas que o envergonham, a ação do Espírito Santo é diferenciada. No outro dia você não só sabe o que fez, como você tem absoluta certeza de que o que você fez foi de forma correta, porque foi sob influência do Espírito Santo. Glória de Deus. Isso é que é ser cheio do Espírito Santo, ou pelo menos seria uma básica introdução sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, se nós nos aprofundarmos muito. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que eu entendo é o seguinte: se a minha ação é estranha, se ela é estranha à santidade de Deus, então eu não estou cheio do Espírito Santo. Né? Quando Paulo regulamenta os dons, o que ele diz? A primeira coisa: olha, o ministério de falar em línguas estranhas tem que ser assim. Vocês vão falar um de cada vez, e durante o culto, no máximo 3, e se tiver intérprete. Se tiver intérprete. Ele fez uma regulamentação e está dizendo: o Espírito Santo age dessa forma. Se você viu o contrário, você viu o contrário disso, não está bem coerente com o que a palavra nos ensina, e por aí vai. Mas voltando aqui para o nosso assunto, irmãos, depois do que a sociedade faz no sentido de libertar, do que Jesus faz com esse homem, de libertar ele da escravidão, ele devolve a esse homem a dignidade da vida. Olha o que diz o verso 15: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Um homem que estava endemoniado, agora, o que tiver uma legião, ele está assentado. Ele está vestido e calmo. Ele está sentado, calmo. O tormento dele passou. Ele está vestido. Foi colocado nele agora pudor. Ele agora tem vergonha de estar nu na frente dos outros. Vestido e no seu perfeito juízo. Oh, glória. Se nós fôssemos falar do Espírito Santo, o que ele está agora? Padrões de santidade. Calma. Juízo perfeito. Sobriedade. Não é? E vestimento de acordo. Louvado seja Deus, a ação de Deus na vida dele, irmãos. Como isso aqui é maravilhoso. Mas em terceiro lugar, irmãos, deu a ele uma missão. Igualmente deu a mim, igualmente deu a você. Cada um de nós somos vocacionados. 1 Coríntios no capítulo 1 logo. Nós somos vocacionados e chamados para uma obra. Você precisa identificar qual é a sua. Pode ser louvor, pode ser a palavra, no sentido evangelístico ou no sentido doutrinário. Pode ser nos dois sentidos. Pode ser cuidar do som, pode ser tocar um instrumento, pode ser servir a sociedade com qualquer função, como médico, por exemplo, como carpinteiro, como advogado, como pedreiro. Às vezes a nossa vocação não é ministerial aqui, às vezes a nossa vocação é social. Acontece isso. E o que Jesus fez com ele? Deu a ele uma missão, né? E essa missão, ele agora se tornou já de cara um evangelista. De cara ele se tornou um evangelista. Tem alguns dogmas nossos aí que diz que para o cara ser evangelista ele primeiro tem que ser cooperador, diácono, presbítero, para depois chegar evangelista. Jesus colocou isso aqui direto. Olha, você é evangelista, vai lá pregar para a tua família, vai lá pregar para Decápolis. Aleluia. Se tornou um evangelista direto. Porque Jesus não está sujeito a dogmas. Nós estamos em alguns. Louvado seja Deus. Irmãos, mas eu queria um segundo ponto, porque o primeiro ponto que eu falei com os irmãos foi sobre a ação dessas pessoas, dessas forças na vida desse homem. Mas o segundo ponto é que houve aqui, irmãos, não sei se vocês notaram, 3 orações feitas a Jesus. 2 delas foram atendidas, mas a terceira foi indeferida. E agora vocês vão ficar curiosos. A primeira oração foi dos demônios e foi atendida. A segunda oração foi daquela sociedade de Gadara, foi atendida, mas a desse homem foi indeferida. Ele, depois de ser liberto, depois de ser restaurado, ele faz uma oração a Deus e Deus nega. Ele diz: Senhor, deixa que eu vá contigo, no verso... E entrando ele no barco, no verso 18, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse... Ele não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor. Olha que maravilha.
dando a ele uma missão. Aleluia. O pedido dos demônios, irmãos, consistia em algumas características interessantes. Eles não queriam ser atormentados, rogo que não nos atormentes. Eles não queriam ir para o abismo. Quem disse isso é Mateus. Não nos jogue no abismo. Eles não queriam sair desse país. O próprio Marcos fala aqui no verso 10. E rogava-lhes muito que não lhes enviassem para fora daquela província. Eles não queriam sair dali. E aí eles fizeram um pedido, então, de fato. Eles disseram para onde eles não queriam ir. E agora o que eles querem? Quando eles dizem para a manada de porcos, Jesus consente. O que nós podemos aprender? Por que Jesus então atende a oração desses demônios, irmãos? Irmãos, tem para eu passar um minutinho da hora? Eu estou vendo que nós já estamos aqui. O que acontece é o seguinte, irmãos. Tem pelo menos 5 razões aqui pelas quais Jesus atende as orações desses demônios, e é para nos ensinar algumas coisas. A primeira é o seguinte, ó, é mostrar o potencial destruidor que tinha na vida desses homens. 2.000 porcos, irmãos, se precipitaram. Jesus está dizendo, olha o que estava ali. 2.000 porcos se precipitaram de cabeça baixa e morreram afogados. E Jesus está mostrando assim, isso aí era o que estava neles, por isso que eu deixei de sair. É exatamente isso. Mas segundo, revelar que aquele homem estava liberto, que o mal que tinha nele tinha sido vencido. Vencido por Jesus Cristo. A sociedade não pôde vencer. Ele não pôde vencer sozinho, precisou de Jesus vir. Terceiro, para mostrar para Gadara que para Satanás o homem só tem o mesmo valor que uma manada de porcos. Não faz diferença nenhuma para a sociedade. A sociedade não está nem aí, irmãos, para nenhum de nós. Jesus se importa com nós, Aleluia. mas a sociedade não. Quarto lugar, para revelar, eu estou correndo agora, irmãos, para revelar a escala de valores daquela sociedade. Eles estavam preocupados com os negócios deles e não com aquela vida. E nós temos que nos preocupar diferente. Se eu tiver que passar por cima da minha própria vontade, se eu tiver que passar por cima dos meus negócios, se eu tiver que passar por cima do meu trabalho, por causa do Evangelho, isso eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Muitos de nós não têm coragem. Por que não vem para o culto? Por causa tudo bem, né? Não vamos ser também radicais. Mas tem muitas situações, por exemplo, às vezes eu falo na minha igreja lá, irmãos, eu queria que Deus me desse um trabalho que às vezes eu não precisasse trabalhar de domingo. Mas às vezes eu vejo também covardia da minha parte. E se eu não fosse? E se eu não fosse? E se por acaso eu me demitisse, será que Deus não honraria? Será que não é um pouco de covardia minha às vezes? E se eu não fosse? Né? Pelo menos nas situações mais críticas, né? Louvado seja Deus. E por fim, irmãos, para mostrar toda e qualquer raça de demônios, seja ela legião, está debaixo da autoridade de Jesus. Não tem um deles que possa mais que Jesus. São esses os princípios que Jesus queria nos mostrar. Segundo o pedido de Gadara, eles pediram para que Jesus saísse de lá, está no verso 17, ó. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E ele prontamente, olha o que diz 18, e entrando ele no barco para ir embora. Ele não fez questão de ficar. Agora, que motivos levou Jesus a não se preocupar mais com aquele lugar? Ele deixou o missionário lá. Ele deixou alguém responsável por aquele lugar. Né? Na verdade, ele tinha preparado já o caminho, a abertura da evangelização para aquela nação, para aquele lugar. Né? Jesus tinha isso. Agora, o pedido do gadareno, coitado, foi indeferida. Né? A primeira oração que ele fez já foi negada de cara. Já foi logo desanimadora. Você ora a Deus e Deus, irmãos, Deus sabe o melhor para nós. É por isso que Paulo diz assim: e o Espírito ora com gemidos inexprimíveis, passando a Deus aquilo que nós precisamos, porque nós não sabemos pedir como convém, não sabemos nem o que pedimos. Jesus não, Jesus sabe o que de fato nós precisamos, e é por isso que ele negou o pedido dele. A família é o primeiro campo missionário nosso. Você aceitou Jesus, conheceu Cristo, Deus fez uma obra na sua vida, a primeira pessoa que você tem que mostrar é a sua família. Correndo, Decápolis, o segundo campo missionário, irmãos, Decápolis, eles vão já falar na palavra decálogo, significa 10 é alguma coisa. Por exemplo, o decálogo são os 10 mandamentos. Decápolis é uma província que reúne 10 cidades, e é por isso que é chamada a província de Decápolis. Eram elas, eu marquei aqui: Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Bela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Hippo. Esse era o campo missionário desse homem. Logo de cara, 10 cidades
para ele evangelizar. Que glória, irmãos. Aleluia. Quem não queria o campo dele? Queria para depois pegar dízimo e oferta, mas Paulo ia evangelizar quando ele foi. Muitos pastores não querem, não. Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou correr para terminar. Jesus sabe, irmãos, qual é o melhor para a nossa vida, e é por isso que ele fez essa obra aqui. Que aplicações nós podemos, depois de tudo que eu falei, nós podemos tirar disso, irmãos? A primeira, eu separei aqui 3. O que, ou até onde nós estamos dispostos a enfrentar pela obra. Jesus enfrentou uma tempestade de monstros, eles quase morriam ali no barco do Apique, para chegar naquele lugar, depois de um dia cansativo, depois de um dia exaustivo, ele estava dormindo, então era o cansaço dele. E nós estamos dispostos a enfrentar o quê? Para fazer a obra do Senhor. Segundo, qual é o valor que nós temos dado para uma alma? Meu Deus. Para nós meditarmos, pensarmos nisso. Nós aprendemos aqui o valor que Satanás dá para uma alma, o valor que a sociedade dá para uma alma e o valor que Jesus deu para uma alma. E nós, que valor nós temos dado para uma alma? E em terceiro lugar, para concluir, como literar, ou melhor, como lidar com a rejeição. Quando as nossas orações não são ouvidas, quando nós somos rejeitados, ou quando Deus não nos responde da forma como nós esperamos. Devemos lidar, irmãos, nesse sentido. Deus sabe o melhor para nós. Eu agradeço a minha oportunidade, por várias ocasiões, seja o nome do Senhor.